Bom, eu queria agradecer também a presença de todos. Eu espero que a minha fala possa contribuir com as expectativas que vocês tenham, que nós possamos tirar as dúvidas, né? Considerando a fala do professor Monero, que o Lattes vai ser agora a nossa base de dados da universidade. Para quem não me conhece, eu já conheço muitos de vocês, mas para quem não me conhece, eu sou a Ana Lúcia. Eu trabalho aqui no Mackenzie há quase 15 anos e tenho uma história com o Lattes aí desde quando ele se iniciou, quando a plataforma era offline, nós preenchemos offline, enviávamos. Quem aqui é mais antigo se vai lembrar, salvava no disquete, ia lá na pós-graduação, colocava lá, porque só de lá nós podíamos enviar. E eu sempre fui muito interessada no currículo, guardadas todas as críticas que nós temos, porque num determinado momento da educação, né, superior no Brasil, precisou-se, né, começou nas públicas, né, tentar quantificar de alguma forma a produção acadêmica, né? E foi sendo feito, eu costumo dizer que ao longo desses anos de currículo Lattes, ele foi se aprimorando, ele foi melhorando, mas é verdade também, por isso que ele é tão complicadinho de preencher, que ele virou um Frankenstein, né? Porque, na minha visão, ele foi pensado num primeiro momento, até porque o CNPq, ele trabalha com comissões. Então, a gente que vai acompanhando ao longo do tempo vai vendo que, dependendo a comissão eleita para pensar o currículo Lattes, ele vai para um ou outro lado, né? Então, a primeira comissão, as primeiras comissões, elas tinham um olhar muito técnico, então, muito focado para as áreas de exatas, né? Então, para quem era das áreas de exatas, era muito tranquilo preencher. Os outros ficavam desesperados, né? Onde eu vou pôr minha produção? Onde eu vou pôr minha produção? E aí tinha sempre lá um item outros, né? Então, todo mundo punha tudo no outros, né? Quantos de nós aqui? E aí o outros, que é muito para muita gente, não servia de nada, né? Porque os indicadores de produção vinham de outros campos do currículo Lattes. Então foi nessa perspectiva de estudar o currículo Lattes, de entender que ele também foi sendo aprimorado. Então, a área de artes, que há um tempo atrás era muito menos contemplada, agora ela tem também um espaço, porque a área de artes era só outros, né? Fiz minha pesquisa na área de artes, especificamente, tudo de artes ia para o outros, né? Então, agora a gente tem já alguns campos que nós podemos conversar, mas ainda temos dificuldade. Eu queria perguntar, só para eu ter uma ideia, de quais são as áreas de vocês aqui. Quem que é da área de humanas? Tá. Sociais e aplicadas. Exatas. Tá. Da saúde. E artes. Artes, né? Então, porque no Lattes ele é separado. Então, eu estou fazendo essa provocação por quê? Porque também as áreas são divididas. Agora existe uma área, não sei se vocês já repararam no formulário, que chama multidisciplinar, que era o que eu ia perguntar. Quem é multidisciplinar? Aqui. Mais de uma área, certo? Que às vezes a minha pesquisa, a minha produção não é só de educação, é de saúde em educação. Eu uso arte e história da cultura. Então, esse tipo de área nem existia. Hoje, no formulário, a gente pode optar por essa. Quer dizer, se eu estou fazendo um trabalho interdisciplinar, eu posso cadastrar minha pesquisa, o meu trabalho nessa área. Então, sem muitas delongas, a minha proposta hoje seria fazer o quê? Oferecer algumas informações sobre ele, apresentar o formulário, que eu tenho certeza que todo mundo já conhece, trazer, porque acho que há uns 2 anos e meio atrás, eles soltaram a versão nova, que é a 2.0. Essa teve bastante alterações, tá? Então, eu vou trazer algumas novidades que os campos
agora possibilitam que às vezes as pessoas nem têm conhecimento, né? Porque qual que é o problema do currículo? É que a gente tem muitas possibilidades de pôr a mesma informação várias vezes, né? E aí a gente fica perdido em não colocar ou colocamos em um lugar e aí o que acontece? Quem é professor aqui do Estrito Senso sabe que tem a plataforma, agora é a nova, né? A Sucupira. Então a Sucupira também busca os dados do Lattes. O SAD do Mackenzie busca os dados do Lattes, mas nem sempre essas plataformas conversam. Então, o que o SAD busca estão nos campos XPTO. O que a Sucupira busca estão nos campos XYZ. Então, o professor, o pesquisador, ele fica um pouco perdido também, né? Porque, no fundo é o que eu falo, temos que preencher todos. Ah, mas não dá para eu não preencher algum? Não dá. Por quê? Porque exatamente isso. Tudo bem, professor Monero vai dizer em quais campos vão ser extraídas as informações, mas nada me garante que uma outra plataforma busque, aí tem quem conversa com a Carlos Chagas, com as outras plataformas, onde é que vai buscar aquele campo. Então, por isso que eu falo que ele foi virando, num certo sentido, um Frankenstein, porque ele também vai tentando atender todo mundo, né? Então, a minha ideia é um pouco essa, é mostrar que em alguns campos a gente não precisa preencher 2 vezes, mas precisa selecionar algumas opções que automaticamente, hoje isso ele já faz, ele direciona, né? E algumas dicas, enfim. E aí a minha ideia é falar bem rápido, mostrar geral, e vocês irem me perguntando, porque eu vou mostrar o meu currículo, que é um currículo bem pequenininho, né, com algumas coisas, mas que eu tenho certeza que na produção de vocês, eu já fiz muitos currículos, já fiz na área de saúde, na área de exatas, então tem as marcas, as patentes, como é que eu registro isso, e eu posso tentar orientá-los a esclarecer as dúvidas, né? Então, e aí eu vou disponibilizar para vocês um material que eu vou mostrar depois no final, vou mandar por e-mail. Tem um guia, não sei quem teve acesso na época, ele ficou disponível, depois eu não vi mais. Logo que saiu essa versão nova, 2.0, eles publicaram um manual de 160 páginas, que eu vou distribuir para vocês, mas que, como estudiosa do Lattes, porque o que acontece? O que acontece? Eles fazem as alterações e ele vai mudando mesmo. Então, agora mesmo, não sei quem estava aqui no começo, eu entrei no site do CNPq para entrar no meu Lattes, ele já mudou a página, de ontem para hoje. Então, as coisas são feitas muito sem aviso e não se tem uma metodologia, não se tem, inclusive, padrões. Porque o próprio Lattes, ele tem lá algumas explicações, mas elas em si não são satisfatórias. Então, não existe hoje, se eu falar, existe um manual de práticas do registro da produção acadêmica no Brasil? Não tem, não tem. O Lattes, ele acaba sendo interpretado de acordo com um grupo de pessoas ou em função da plataforma Sucupira. Então, agora, pensando na fala do professor Monero, nós vamos ter, muito provavelmente, também a identidade Mackenzie de preencher o currículo Lattes, porque ele é muito subjetivo, né? E tem campos que ainda não estão bons. Então, um exemplo, esse que ele falou dos orientandos, para TCC, para qualquer trabalho em grupo, você não tem essa opção. Eu vou mostrar para vocês. Então, assim, o que é que as pessoas fazem, né? Que nem ele falou. No caso do TCC, eu preciso pôr o meu aluno. Aí eu vou pôr um campo, uma linha para cada aluno. Eu não posso, porque quando chega lá na minha produção, vai aparecer que eu orientei 15 alunos. Na verdade, não, eu orientei 2 grupos de 7, né? E aí a gente cai na questão ética, que eu também vou contar para vocês, que existe também a investigação aí do que eles dizem que é fraude. Então, a gente fica muito inseguro, né? Se eu preencho demais, eu estou mentindo. Se eu preencho de menos, meus dados ficam fora. Então, a gente precisa, de verdade, pensar numa forma de padronizar a nossa forma de preencher esse Lattes, para garantir dentro aqui e, claro,
fora, dentro das plataformas que eles vão, que vão sendo utilizados os nossos dados. Eu falo isso porque, por exemplo, eu conheço um grupo da área de artes da Universidade Federal da Bahia, em que eles realmente desenvolveram, essa é um pouco a nossa ideia, né, começando com uma oficina assim, eles realmente desenvolveram uma forma que eles orientam os professores a preencherem daquela maneira. Por quê? Porque fica um padrão para a universidade, que atende às plataformas que eles usam, então a nossa ideia é um pouco essa. E aí, claro, não é o currículo inteiro, mas alguns campos que a gente vai padronizar. Então, isso é uma ideia que eu tenho também com o professor Moneiro, entrando com essa história do SAD, como é que vão conversar as plataformas, a gente também tem essa ideia, porque vocês ficam mais seguros também, de saber, bom, os campos que o Mackenzie vai olhar é esse, está considerando isso, tá? Outra coisa interessante é a questão da produção técnica que a professora falou. Por quê? Porque antes não era considerado nada, né? Então, numa das conversas, até com o próprio professor Moneiro, a gente fala, grande parte da produção de todo mundo entra em produção técnica, né? Porque não dá para valorizar só a publicação. Se nós pensarmos na própria questão dos cursos de estrito sensu, na área de artes, que, por exemplo, a área de artes não tem uma publicação enorme de artigos, o que você tem? Você tem uma produção artística, né? Então, a própria CAPES, né, também já refez alguns critérios, então, sei lá, você tem lá uma produção artística equivale a um capítulo de livro, eles já estão fazendo isso, né? Por quê? Porque não dá para tratar todo mundo igual. Então, o Lattes tem esses pormenores. Então, sem mais delongas, né? Só para trazer a título de informação geral, né? Então, ela foi uma experiência, como eu falei, né? De transformar tudo num único sistema, né? Em muitas instituições, inclusive a nossa, ela se tornou uma ferramenta indispensável para análise de mérito e competência, né? No caso das agências de fomento, 100%, né? No nosso caso, também é utilizado da mesma forma. Tá? Aqui eu trouxe, eu não posso garantir a veracidade, tá? Porque no Lattes, ele tem lá uma opção de gráficos, então você pode entrar lá e cruzar. Então, eu quero saber como é que está o Mackenzie em relação aos currículos preenchidos de São Paulo, do Sudeste, do Brasil, né? A gente aparece aí pequenininho, mas pensando no tamanho do nosso Brasil, né? Aqui só mestres e doutores, tá? O resto das equipes não foram considerados. Aqui seria só para vocês terem uma ideia, né? Universidades públicas, privadas e Mackenzie, tá? Então, no rol das universidades públicas e privadas do Sudeste, aqui seria o percentual das públicas e aqui seria o de São Paulo e aqui o nosso de Mackenzie, tá? Então, a gente aparece. Bom, eu vou direto para o formulário, vou só passar rapidinho aqui para vocês entenderem. Então, como é que... Bom, todo mundo tem o Lattes, né? Então, o acesso eu faço lá com o meu CPF, crio uma senha, né? E hoje em dia é obrigatório a foto, tá? Em algum tempo atrás não era, mas hoje em dia é obrigatório a foto. Então, se eu não colocar a foto, eu não consigo me cadastrar. Então, quem é antigo, que já tinha o cadastro, ele não pede. Qualquer pessoa que vai cadastrar hoje não consegue se não tiver a foto. E a foto é um tamanho bem pequenininho e é super difícil, né? Então, o ideal seria mexer nos pixels, né? Tentar uns pixels pequenininhos para conseguir anexar a foto. Bom, eu vou entrar direto no meu. Bom, então, essa aqui é a carinha do currículo Lattes, tá? Então, primeiro, o que ele tem pedido, né? A foto. Então, eu também tive que cortar a foto, ficou só meu rosto aqui, né? Ele mostra o quê? Esse daqui é o endereço do seu currículo, tá?
Isso tem sido uma dica bem interessante. Muitos pesquisadores incluem o endereço do Lattes no seu próprio cartão de visita. Então, ali você já, ao clicar, você entrega o cartão, a pessoa já sabe o endereço do seu Lattes. Virou realmente o Lattes um cartão de visita. Ah, vocês me interrompam a qualquer momento, tá? A Jussara está com o microfone, mas vocês vão pedindo. Bom, aqui a outra coisa interessante é que ele mostra para você qual foi a última atualização que ele fez, tá? Então, essas são informações. Sempre que você logar, ele vai mostrar para você. Então, no caso, olha, eu loguei ontem, então tá aqui, ó. Então, assim, também ele diz, 48 horas, o professor Moneiro, né? Às vezes nem isso, tá? Dependendo do horário, o sistema entra na hora, tá? Ele melhorou muito a carinha dele, porque era uma carinha muito feia, né? Assim, era bem feinha. Ele realmente incluiu vários campos, mas a gente sempre precisa tomar um cuidado. Infelizmente, eu não vou dizer para vocês que é uma plataforma confiável. Então, toda vez que muda, que atualiza, já ouvi milhões de pessoas dizerem, sumiu meu dado, meu dado X, meu dado Y. Some mesmo. Infelizmente, sabe? Eu já fiz muito currículo, eu fiz um currículo de um professor uma vez e ele me ligou desesperado. Sumiu, você não pôs. Aí eu falei, não tem como sumir. Eu falei, não, ele não está procurando direito, porque tem muitos campos. Né? Não, sumiu, entendeu? Então, tem sido menos frequente, mas seria importante, principalmente, como a nossa publicação, nossa produção, seja na CAP, seja aqui no Mackenzie, são as mais recentes, então a gente sempre dá uma olhadinha, que nem, vai ter plano de carreira, vai ter uma revisão, dá uma olhadinha lá nos últimos 3 anos, né? Se está lá, o quê? Não vou olhar tudo, mas assim, vê se estão lá as publicações, os artigos, às vezes uma palestra importante, tá? Por quê? Porque realmente some, tá? Infelizmente. Aqui, nesse texto inicial, a gente usa para se apresentar, tá? Deixa eu ver só uma coisa. Eu vou entrar nesse aqui, peraí. No que eu deixei aberto, que é esse aqui, deixa eu ver. Porque eu deixei esse aqui que eu posso editar. Então, o que acontece? Esse aqui, já na parte editável, tá? Eu estava mostrando só como ele fica na pesquisa. Aqui é assim, sempre que tiver, nessa versão nova, sempre que tem alguma coisa que eles gostariam que nós soubéssemos, eles põem aqui no aviso, tá? Eu vou falar na parte de grupo de pesquisa também, porque aparece aqui, ó. Agora, o coordenador do grupo de pesquisa precisa validar os seus participantes. Então, sempre que tiver um participante, ele vai aparecer aqui, ó. Existe um participante para você validar. E sempre vem alguns avisinhos, enfim, interessantes. Para você editar, esse resumo aqui, eu sempre digo assim, olha, as pessoas, elas não gostam do Lattes, né? Então, como acha muito complicado preencher os campos, acha que ele não vai ter a visibilidade, então a pessoa pega e escreve a vida inteira dela aqui, na página inicial do Lattes. Então, eu, pessoalmente, não aconselho. Por quê? Porque o ideal é que a gente faça um resumo, uma síntese, e que, de tempos em tempos, a gente vá lá e fala, bom, agora eu sou coordenadora, agora eu não sou mais, agora eu estou estudando uma outra área. Não deixa essa parte muito grande, muito extensa, porque cansa o leitor, a pessoa não vai ler também, né? Porque, veja, nós somos pesquisados pelas nossas áreas de atuação, que é um dos campos que estão lá. Então, se eu vou procurar um professor que fala de física quântica, só que ele colocou a vida inteira, eu já nem, né? Porque existem os campos lá para isso. Então, vamos evitar para também não deixar muito poluído. Então, esse exemplo meu aqui, eu ponho só algumas coisas, a formação é importante, porque ele tem um texto padrão também, né? Que é bem ínfimo também, aí já é simples demais, né? Então, aqui, você clica aqui, ó, até porque ele some, né? Quando fica muito grande, ele some. Então, você precisa exibir o texto completo do resumo, né? Enfim, para você editar o resumo, você clica em editar resumo, faz aqui as alterações e não esquece de salvar, tá? Utilizar texto padrão, ele apaga tudo que você colocou e coloca lá um textinho padrão.
Aí você salva. Tá? Bom, essa é a página de apresentação. Depois, aqui nos dados gerais, rapidamente eu vou só falar para vocês o que entrou novo dessa versão, porque seria interessante, porque eu sempre entro e atualizo o quê? Ah, minha publicação, meu artigo, mas eu nunca vou lá na frente ver a minha identificação. Então, aqui tem um campo novo que eles têm pedido e que é obrigatório, que é declarar a cor ou raça, tá? Então, você precisa declarar ou não desejo declarar, mas de qualquer forma você precisa entrar e fazer essa alteração, ela é obrigatória agora no currículo novo, tá? Depois, ele pede filiação, dados pessoais, né? A gente coloca aquilo que acha que é necessário, até porque, vejam, essas informações aqui particulares, quem pesquisa não tem acesso, tá? Quem vai ter acesso é só a sua instituição ou uma instituição que possa fazer essa exportação de dados, né? Ou você mesmo quando você atualiza, mas tipo, o meu RG, meu CPF não vai aparecer lá se uma pessoa pesquisar. Então, a gente pode deixar completinho se quiser. Por quê? Porque, volto a dizer, a Sucupira, ou não sei o quê, a Sucupira puxa os professores pelo CPF. Então, vamos colocar lá, vamos completar o máximo que a gente puder. Depois, o endereço. Aqui tem uma novidade. Tem o endereço pessoal, blá, 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 e eles criaram 2 novas formas de contato que são bem interessantes, que seriam as redes sociais o Google Talk, CQ, MSN, o Skype, né, que nem o professor deixou aqui o dele, você pode deixar lá também. Então, é uma nova forma de se comunicar. Ou as redes sociais, você escolhe lá, se você usa o Facebook, o LinkedIn, o Orkut, ou a Acadêmico, isso fica disponível também, tá? Fecha. Você vê, e tem que salvar toda hora, gente, mesmo que você não fizer alteração. Bom, na questão dos idiomas, sempre tivemos aqui, né, espanhol, inglês, italiano. Agora tem uma nova opção, principalmente para quem é da área de educação. Você pode colocar libras, tá? Então você pode dizer se você tem domínio, se você compreende, qual é o seu domínio dessa língua. Tem sido muito interessante, muito importante, principalmente para os cursos de licenciatura, né, onde é obrigatório, né, a oferta dessa disciplina, o domínio desse idioma. Então, você pode fazer essa opção aqui. Você vê, ele não deixa, gente, é um absurdo isso. Vou ter que escolher qualquer uma aqui. Depois eu apago. Você vê, virei fantástica em alemão. Aí, você vê, ele sai do ar, ele pensa. Ana, deixa eu te fazer uma pergunta. Pois não. Na verdade, assim, até talvez seja uma pergunta meio boba, mas eu não consegui alterar o meu nome. Vou te mostrar. Eu passei para o nome de casada, porque agora está vinculando o CPF, imposto de renda, imposto. Travou, eu não consigo. Eu consigo alterar, por exemplo, as iniciais. Ficou, vamos supor, Salerno, vírgula, GRF. Porém, eu não consigo mudar nada naquele texto inicial. Provavelmente foi algum erro no dia que você se logou. Por quê? Eu esqueci de mostrar isso. Eu também tive esse problema, porque eu era Ana Lúcia de Souza. Se ele fizer o favor de me... Ai, gente, eu vou te falar, viu? Eu era Ana Lúcia de Souza. Aí eu me casei e coloquei, entrei lá. Vamos tentar entrar, peraí, pra gente ver. A gente entra... vocês estão vendo o que aconteceu? Ele saiu do ar.
Mas ele não puxa. Então, o que acontece? Na verdade, você primeiro precisa alterar na Receita Federal, tem que estar ok. Só que, vejam, a Receita Federal também não é automático. Então, no meu caso, quando eu me casei, eu tive que esperar mais de um ano. Porque, primeiro, eu alterei todos os documentos. Mulher sofre com isso, né? Primeiro, eu alterei todos os documentos. Primeiro, eu alterei todos os documentos. Aí, a gente tem que esperar a virada do exercício contábil. Tá? Então, por exemplo, digamos que eu alterei em no exercício de 2013, isso vai entrar na base só no ano seguinte. Porque aí quando você muda, ele aceita. Então, para mim, eu consegui, e aí eu ia te mostrar, ele fica com duas referências. Uma das suas iniciais até antes de mudar o nome e depois a nova referência, que nem no meu caso é Lopes. Eu vou pôr aqui porque ele saiu do ar, o currículo, por isso que ele não estava fechando. Daí é outro problema. Pois não. Porque é o mesmo problema e a general. Então, e aí tem essa coisa, tudo que a gente vai mudar, tem que estar de acordo com a Receita Federal, tá? Então, mas sempre tem que atentar à questão do exercício. Então, por exemplo, não é que eu entreguei a minha declaração esse ano e já vai entrar automaticamente. Pelo menos 6 meses, mas eu acabei deixando de um ano para o outro. No segundo ano que eu declarei com o nome de casado foi que eu alterei o Lattes. Eu vou tentar entrar de novo porque ele tinha saído do ar. Ele tem esse problema, né? Ele é muito instável. E aí eu vou dizer para vocês outra dica, tá? Quando ele começa a cair toda hora, desistam e tentem mais tarde. Tá? Por quê? Porque você perde. Você entra, aí ele fica pensando. Não adianta, você sai, cadastra tudo, no salvar, ele não deixa. Então, se perde muito com isso, tá? Aqui, ó, já que eu loguei, só para lembrar, toda vez que... Eu acho isso muito legal, não sei se as pessoas usam. Toda vez que você entra, ele mostra qual foi a última vez que você atualizou. Então, é legal, por exemplo, que nem o professor falou. Se eu não deixo 5 meses para atualizar, e eu tenho esse hábito, então eu posso ver, eu guardo lá no meu pacotinho quando eu atualizei. Aí eu já não fico mais tão desesperado. Então, porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, até quanto, o que eu esqueci de pôr? Tem currículo, gente, que tem 60 páginas, é o que eu falei, o meu é pequenininho, tem 10, 12, né? Mas, enfim, 30, 40 anos, que seja de uma produção acadêmica grossa, você tem 60 páginas brincando do currículo. Então, aí a gente se perde, né? Então, seria legal sempre ter essa... Então, na verdade, o currículo, o que acontece? O que vai ser extraído, o que vai ser avaliado são os últimos 5 anos, é verdade, né? E em alguns casos, artigos são 3 anos, né, para o MEC, por exemplo. Mas o que acontece? Gente, pensa, quando há 20 anos atrás, todo mundo tinha o seu currículo, né? Todo professor tinha lá no Word ou datilografado e que você ia acrescentando, né? Com o currículo Lattes, você não precisa mais ter isso. Então, assim, até foi uma boa pergunta, porque muita gente fala para mim assim, mas eu posso apagar? Eu devo apagar? Não, porque esse currículo é o currículo da sua vida, né? Se a ideia é ter uma base só, então você vai alimentando ele, né? Eu tirei tudo. Não, então, porque, na verdade, eu não aconselho, por quê? Porque você tem a trajetória da sua vida ali, né? Então, às vezes, tanto que eu vou mostrar para vocês... Sim, na sua publicação... Exatamente. Não, nunca façam isso, né? Pois é, isso que eu ia falar. Num concurso público, é a sua experiência que vai contar. De repente... Muitas vezes já vi isso acontecer, o professor ele fez, sei lá, principalmente na área de letras, né, vamos dizer, ele fez um dicionário, ele contribuiu para um dicionário de línguas em 1972, né?
Só que depois dele, nunca mais teve um dicionário desse. Ele não pode tirar, né? Isso aqui é uma obra de peso, né? E, enfim, e mais, tá? Outra dica. Toda vez que há uma obra de vocês, um livro, um artigo, mas é livro, né? Que ele tem uma nova edição, você vai pôr ele novamente lá no Lattes. Você vai pôr ele novamente, porque ele foi reeditado, tá? Naquele ano. Então, porque ele conta como, se você, para a CAPES, ele vai contar como uma nova publicação, né? Então, realmente, tem obras que têm 20 edições, né? Então, realmente, a gente não deve tirar. Pode. É citação. Por exemplo, é uma citação da sua entrevista. Tem um campo novo aqui. Quer ver? Entra como citação, eu vou te mostrar. Eu vou chegar lá e eu te mostro. Eu vou até anotar aqui, porque significa que alguém te citou. Inclusive, nesse material que eu vou disponibilizar para vocês, é legal que eu sei, são 160 páginas, tá? Mas assim, é um PDF, você pode pôr localizar, ele vai mostrando no campo. Então assim, a Ana me falou isso, mas tem lá. Então você dá um procurar, eu vou chegar lá, mas ontem mesmo eu vi esse campo da citação. Mas a gente vai chegar. Mas é uma citação, porque significa que alguém te citou. Aproveitando a pergunta dela, já antecipando, como aqui já tem esse item, né, as novas mídias, o Facebook, as redes sociais, o que for acrescentado, que você perceba que entra no Google, que tem já citações de textos seus, entrevistas, publicações, ou até reprodução de obras de arte, como que a gente faz, já que é aceito nas redes sociais? Então, aí que tá. Isso ainda não, no caso de citação assim do Google, das mídias sociais, isso ainda não está muito esquematizado. Então, a gente pode colocar num campo outras, né, nesse momento. Mas por quê? É necessário, porque se a gente não coloca no outras, não se cria esse campo. Então, a gente precisa... a gente vai entrar aqui, ó, em produção. Então, porque assim, ó, se você for ver, já existe o seguinte, ó, aqui. Redes sociais, tá? Então, por exemplo, o que você produz ou publica numa rede social, você pode colocar aqui já. Isso não tinha antes. Se você tem um site, você pode colocar o seu site, tá? Se você tem um blog que você atualiza, você também pode colocar, né? Claro que é interessante que seja o quê? De caráter científico, de cunho acadêmico, né? Se você lidera um fórum, né, via redes sociais, você também pode colocar. Pode ser um fórum com alunos, pode ser um fórum de pessoas da mesma área. Então, você também pode colocar, né? Ou mesmo uma própria rede social, se você quiser disponibilizar, né? Então, eu tenho uma página que eu criei, uma fanpage acadêmica, eu posso colocar ela aqui, se ela tiver produção que eu considero relevante, né? Isso vai pontuar? Vai depender, né? Claro que nas plataformas grossas não vão, mas de qualquer forma não deixa de mostrar a produção que está sendo feita, né? E mais, né? No nosso tempo, essa produção é a que mais vai crescer, né? Essa produção digital, virtual, a gente tem menos papel e mais esse tipo de situação. E o Lattes lá, olha que bonito. Depois eu vou ter que apagar tudo. Vamos ver o que ele está pedindo aqui, né? Ah, porque é o meu nome, peraí. Porque, por exemplo, inclusive, ele é muito repetitivo, né, gente? Tem umas coisas que tem que colocar o nome. Nossa. Tem que pôr... Por exemplo, não era para ser obrigatório? Se eu estou pondo uma produção no meu Lattes, tem que ter o meu nome, né?
Então, eu vou... Gente, o lápis está... Aí, ó, como eu falei, né? Quando ele fica caindo, você consegue incluir uma coisa, depois você não consegue incluir mais. Ó, não consigo ir para ele. Eu queria mostrar o... Vamos aqui um pouquinho em frente. Eu vou falar um pouquinho, eu ia falar disso depois, mas só porque senão ele não vai deixar a gente trabalhar, né? Então eu vou falar da estrutura geral do lápis. E aí a gente tenta destrinchar ele mais nas dúvidas, né? O que acontece, gente? Então, precisamos ter essa atenção para os dados gerais, né? Então, seria essa capa aí com os meus dados, enfim. Depois, ele entra na parte da formação acadêmica. Então, ele vai ter lá o campo para eu colocar a minha formação. No nosso caso, né, que somos professores universitários, ele dá a opção desde o ensino fundamental. Mas a gente não precisa disso, né? Quem usa mais é estudante. Então, vamos optar. Então, a graduação, a pós-graduação, que seria o quê? O mestrado, depois ele tem a opção do doutorado, depois ele tem a opção do pós-doc e tem a livre docência também, tá? E depois ele tem um outro campo que é a formação complementar, tá? Na formação complementar, eu posso incluir também o meu aperfeiçoamento. Então, assim, quando eu sei que é um lato sensu ou eu sei que é um aperfeiçoamento. Hoje em dia tem menos, né? Mas, assim, é considerado um curso de aperfeiçoamento um curso de 180 horas, tá? Então, se eu tenho um curso lá de 180 horas, eu não preciso colocar ele como um curso livre, eu posso colocar ele como um curso de aperfeiçoamento. Um curso de extensão, aí tem lá, curso de extensão, curso livre, outros, né? Nesse campo, nessa parte da formação, inclusive eu preciso colocar a carga horária dele. Então, o que eu vou pôr aqui, gente? Tudo que eu fiz, todos os cursos que eu fiz, que tenha carga horária, né? Por quê? Porque o que acontece? Os lates, seja para a nossa instituição, para o registro do MEC, para o estrito sensu, tudo que vocês colocarem no lates, vocês precisam ter comprovação, tá? Então, isso é importante que vocês tenham também no prontuário de vocês, né? Aqui na universidade pede-se atualização e tal. E aí, às vezes, a gente faz tanta coisa que a gente acaba sendo, às vezes, descuidado. Mas assim, ó, qualquer lugar que eu vou, eu dei uma entrevista, pede uma declaração. Eu gravei uma entrevista para a TV Mackenzie. Vai lá, pede para eles dão uma declaração para você, sabe? Eu dei uma entrevista de rádio, pede um documento, tá? Peçam isso. Pois não. É aqui, nesse campo, na formação que tem curso de curta duração? Não. Aí, curso de curta duração ministrado, quando você ministra. Se você participou de um curso, é aqui mesmo, tá? A carga horária tem mínimo? Não. Tudo porque você vai dizer nada. assim. Então, aí a gente tem que ampliar essa formação complementar, tá? Por exemplo, todos esses cursos que vocês fazem da semana pedagógica, né? Vocês podem colocar lá, na formação complementar, tá? O que eu aconselho é assim, ó, tudo vai depender da forma como o certificado é feito, tá? Esses em especial da semana pedagógica, se vocês perceberem, eles vêm acho que com 2 horas ou 3. Aí você tem um campo e eles estão dentro do quê? De um grande evento, né? Então, lá em participação de eventos, você tem a opção oficina, que é o nome desse aqui. Então, você vai pôr, aí você não põe aqui, mas você põe lá. Mas tudo que for curso, até um mini curso, entra aqui, tá? Porque você vai ter lá aperfeiçoamento, extensão, outros, tá? Então, o que a gente pode, porque geralmente o que acontece? Aquilo que passa de 4 horas, mais ou menos de 4 horas, já vira um curso ou um mini curso. Quando é menos do que isso, o próprio formato já muda. Então, ou é uma palestra, ou é um workshop, ou é uma oficina. Aí você pode pôr em apresentação de trabalho, tá?
eu quero mostrar, eu vou voltar lá, ele vai funcionar, a gente vai entrar junto. Oi, por favor, só voltando aí. Então, essa coisa de eventos e... Porque formação complementar não é uma coisa maior, assim, por exemplo... curso, então, um curso isso que eu tô você falando, faz de 2 meses, de um mês... Não, um assim, como esse, assim, é um evento. Não, depende, então, é isso que eu estou falando. Se ele está dentro de uma semana pedagógica, como é o nosso, se ele está dentro de um congresso... Ele está dentro de um evento, certo? Aí a gente vai para um evento. Mas eu posso fazer um curso, por exemplo, de fotografia de 8 horas, de 4 horas, de uma ferramenta específica. Eu posso fazer um curso de um treinamento X, que é de 4 horas. Só que aí que tá, ele não está ligado nem a nenhum evento, nem a um congresso, é um curso, tá? Então aí ele entra aqui. Nesse complementar, tá? Mais ou menos é o que eu falei, a partir de 4 horas, tá? Menos que isso, não entra. Mas aí volta um outro problema, por exemplo. Às vezes você também faz uma coisa que é super importante, por exemplo, no meu caso, às vezes faço uns cursos em museus, tal, que não chegam a 4 horas, ou às vezes eles nem põem a carga horária. Então, mas aí você põe aqui, porque ele não está dentro de evento, concorda? Isso, é aí, você não né? foi num congresso, não foi, então é aqui. É aqui. Então, mas aí você falou, com mais de 4 Não, horas. mais ou menos, porque o que ele vai pedir, o que acontece? É um campo obrigatório a carga horária. Então, se no certificado não tiver a carga horária, minimamente você tem que colocar. E aí é bom o quê? Guardar o comprovante. Então, assim, e aliás, o que acontece, gente? Os certificados que a gente recebe são péssimos porque eles não têm as informações necessárias. Isso é uma luta que eu tenho aqui no Mackenzie, que era de padronizar os certificados, porque inclusive aqui dentro, em um você tem a carga horária, no outro você não tem. Até nas bancas, por exemplo, você pega a banca de TGI ou de TCC, em algumas unidades vem bonitinho o seu nome e o nome das pessoas que estão nessa banca. Em outras unidades não tem. Então, você fica com menos complemento, tá? Mas então, assim, o que eu preciso? Se o meu certificado não tem todas as informações, eu junto o folder, eu junto alguma coisa que mostre que tinha aquela carga horária, né? Então, se eu fiz um curso no Museu X, eu vou pensar um exemplo da gastronomia, né? Sei lá, tem um curso lá no Museu do Café, né? E o curso dura 4 horas, mas o certificado não veio 4 horas, eu junto o encartezinho, o folderzinho, a programação, né? Que eu possa comprovar isso, né? Porque, infelizmente, a gente sofre, viu? Vou falar, não é fácil não, né? Pois não. Eu tenho uma pergunta sobre certificação. Em computação, é muito comum você ter certificação de determinadas empresas, a Microsoft, a Apple, a IBM, e você faz uma série de provas para isso, né? Não é só curso, você faz os cursos e uma série de provas, e às vezes são 5, 6, 10 provas, e você obtém um certificado. Isso não tem no Lattes. Não tem. Então, é mais uma deficiência que o Lattes tem. Isso acontece também na área de contabilidade. Então, por exemplo, o contador, ele pode fazer uma prova internacional que o certifica a ser contador ou auditor fora do Brasil. Isso não existe também. Então, o que a gente aconselha? Colocar na formação complementar. Porque, como é o nome da senhora, professora? Eu, Marília. Como a professora Marília falou, seria uma coisa numa posição de destaque. E sendo que a formação está no início do Lattes, então você coloca ela lá na formação complementar. Por quê? Porque lá tem uma opção de outros. Então você pode colocar outros, aí você coloca a certificação e coloca o curso, tá? Só um detalhe também, porque esse campo, ele é muito chato. Então ele tem um número de caracteres definido que é pequenininho. Então, às vezes, o que acontece? O nome eu falo, não só técnicos por conta da informática, mas às vezes nós acadêmicos gostamos de fazer nomes gigantes, então às vezes não cabe o nome do curso inteiro. Então eu vou ter que também abreviar. Então você veja como o currículo ele vai sendo subjetivo demais, né? Então o meu eu tive que abreviar, o do professor Norberto ele teve que abreviar. Da professora Marília, ela teve que abreviar. Eu abrevio de um jeito, ele de outro, ela de outro. Parece que são 3 cursos diferentes.
Infelizmente, a gente não tem como mexer com isso nesse momento, porque o próprio campus, o campo não deixa. Tem uma discussão que gostariam que os campos fossem abertos. Então, em alguns quesitos, aqui em alguns campos, é mais aberto, tá? Aí não tem limite. Participação em eventos, mas nesse caso aqui da formação tem. Então, aí tem essa coisa chata também. Eu ia mostrar no meu, eu fiz toda a formação para o EAD, né? Agora eu estou trabalhando lá na educação à distância. E aí os nomes dos cursos, por isso estou brincando, são tudo desse tamanho. Processos avaliativos laboratoriais para o ensino de EAD. Como é que eu faço? Não cabe. Então, tem que dar uma abreviada. Aí, com os tutores e com o pessoal, o que eu fiz? Pessoal, vamos todo mundo colocar assim. Aí, todo mundo preenche para ter um corpo mais ou menos. Mas, no geral, não tem muito jeito. Para você, professor, a melhor opção é colocar realmente informação complementar, porque não deixa de ser. Coloca em outros, tá? E tem um outro campo aqui, vamos ver se agora ele volta, que é o seguinte. Vou mostrar aqui. Cadê? Ai, meu pai. Tá vendo? Ele nem ajuda, viu? Deixa eu entrar no meu aqui de novo, só no visualizar. Tem um campo aqui, eu vou até mostrar para vocês. Esse aqui, ó, outras informações relevantes, tá? Então, aqui, você pode colocar tudo que você acredita que é importante e que não coube. E a vantagem é que ele tem espaço textual corrido. Então, por exemplo, você pode colocar lá em cima, na formação complementar, e depois você pode explicar aqui embaixo que os cursos tais e tais tratam-se de certificação, papapá, porque na sua área, isso realmente é reconhecido, né? Vai ser reconhecido. Agora, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ó, por exemplo, aqui, ó. Então, a formação complementar, tá vendo? Ó, por exemplo, extensão universitária em aprendizagem com Apple. 3 horas, tá vendo? Mas foi um curso de extensão. Por quê? Porque foi oferecido pela Apple, etc, etc. Então, a gente coloca lá. Curso de extensão fotografia, 20 horas, tá vendo? Então, não tem muito um limite, né? Foi feito aqui na universidade, tá? Extensão universitária em Fundamentos da Educação e o Panorama no Brasil, 12 horas, tá? Deixa eu ver aqui se tem algum que é outros. Aqui, ó, por exemplo, esse aqui, ó. Esse foi um treinamento que eu fiz, não sei se dá para enxergar, mas era para saber operar em lousa interativa. Então, assim, não era um curso específico de 12 horas, não era um evento, mas era uma coisa importante, principalmente para mim. Por quê? Porque eu mexo com tecnologia, então eu tenho que destacar também no meu currículo aquilo que é importante na minha área. Então é importante saber que eu sei operar, quer dizer, agora, hoje em dia, todo mundo sabe, né? Mas na época, a gente precisava aprender a operar a lousa eletrônica, né? A gente tem aqui no Mackenzie. Gente, eu vou tentar logar de novo. Vamos lá, peraí. Oi, pode perguntar. Dá, mas sabe por quê? É porque tem coisas que vocês perguntam que no meu currículo não tem, porque meu currículo é de criança. Pode perguntar. Põe informação. Então, vamos lá. Formação. Aí a gente vai criando os itens. Isso, eu não, sabe o que eu vou fazer? Eu não vou ficar entrando neles, ó, eu só vou mostrar para vocês, tá? Então, ó, eu vou dar um exemplo do meu. O que eu tenho aqui? Eu tenho um mestrado que eu fiz na Universidade de Mackenzie. Quando eu entro lá no mestrado, o que ele vai pedir? O ano que eu comecei, o ano que eu concluí, e agora eles pedem um mês também. Então, você precisa pôr o mês que você concluiu, senão ele não aceita. Lá tem o que também? O nome do meu orientador e qual é o título da minha dissertação. O que é importante? Preencher esses dados corretamente. Por quê? Porque ele vai criar uma rede, essa rede que o professor Monero falou, ela já existe no Lattes também. Se eu conseguir mostrar, tem aqui, ó, nessa lateral,
se vocês olharem, depois eu vou tentar mostrar para vocês, ela tem uma parte que fala assim, rede de relacionamentos. Quando você clicar, todo mundo que tem produção com você, que tiver sido linkado no Lattes, aparece. Então, aparece, inclusive, por exemplo, com quem você tem relacionamento em outras instituições. Se eu sou de um grupo de pesquisa, se eu publiquei com alguém. Então, mas o que eu preciso? O nome certinho do meu orientador, completo. Porque a hora que ele... Tá vendo aqui, ó, uma bolinha lá em cima? Ele validou o meu orientador, tá? Aí eu digo, ó, veja, os outros títulos que eu tenho, enfim, esse aperfeiçoamento que eu fiz foi um aperfeiçoamento de 180 horas. Quando você entra, eu vou tentar, vamos ver se vai, senão eu vou para o outro. Quando você entra aqui, ó, eu fiz esse aperfeiçoamento na Associação de MBAs da USP, tem o nome do curso, ó, a carga horária 180 já sumiu, tá? Para vocês verem como somem as coisas. Tá? Qual foi o ano que eu concluí, né? Se esse curso teve bolsa ou não, se ele tem alguma agência financiadora, qual é o título da monografia e qual é o nome do orientador. Então, por exemplo, nesse caso, ou o meu orientador não tem Lattes, ou realmente eu não tenho o nome correto dele, né? Tá? Porque não validou. Que não tem o título. Então, aí você vem aqui, ó. Aqui, ó. Aqui em cima, tá vendo? Logo depois você vai colocar se ele foi concluído, se ele está em andamento ou se ele está incompleto. O que significa incompleto? Entrei num doutorado, cumpri todos os créditos. Ou seja, tem uma carga horária, mas eu não defendi. Então, eu vou pôr lá incompleto. Se está trancado, não. Mas por que isso assim? Porque, às vezes, acontece. Eu conheço pessoas que fizeram, sei lá, começaram a fazer, fizeram os créditos, depois fizeram outro, foram para outro. Mas isso pode computar também, porque faz parte da formação, né? Se você colocar em andamento... eu não sou obrigada a colocar orientador e Então, você precisa colocar, porque é um campo obrigatório. O que eu sugiro é assim... Digamos que eu não tenho o meu orientador. Eu sempre coloco assim, a definir. Porque você vai voltar lá e vai preencher. Você não vai deixar de incluir um campo só porque você não tem ainda o seu orientador. A mesma coisa o título do mestrado, sei lá. Coloca um título provisório, né? E depois você altera, tá? Agora que ele está funcionando, peraí, vamos lá então. Tá nada, mentira. Funcionando nada. Eu vou no meu, gente, eu vou no meu. Ó, então eu vou passar, e aí vocês vão perguntando, é mais fácil, porque ele não está ajudando. E aí só depois eu dou algumas dicas do que eu acho que tem nos campos novos que podem ajudar mais vocês. Pode não. Pode perguntando aleatoriamente? Pode. Vamos perguntando aleatoriamente. Pode. Ah, entendi. Eu tenho uma dificuldade, a colega lá atrás mencionou com relação aos produção de avaliações técnicas que a gente é chamado para emitir parecer. Eu não encontro isso eu acabo colocando em parecer técnico, avaliação técnica. Produção técnica. Tá, mas depende, é assim, ó. Você tem dois tipos. Agora ele abriu um campo para quem faz parecer técnico de agência de fomento, tá? Que é logo aqui, por isso que eu queria mostrar um aberto. Parecer em revistas. Não, então esses não. Ó, então a gente tem assim, ó, quando você tem algumas quando você é membro, porque você pode ser um membro de um comitê, de uma revista ou de um periódico. Isso é uma coisa. Aí você pode incluir. Então, se essa revista tem lá o seu ISSN bonitinho, você vai incluir em, acho que é atuação profissional, aqui, ó, peraí. Atuação, formação, aqui, em produções. É que, tá vendo, o meu currículo é pobre, então ele não aparece. Isso que eu precisava entrar. Você tem em atuação profissional,
Você pode pôr, então, você pode pôr, vamos tentar. Você pode pôr, em atuação profissional, tem um campo lá, membro de comitê. Nessa mesma caixinha, tem um campo novo lá, ó, que é redator de agências de fomento, revisor de agências de fomento. Então, se você dá um parecer para o CNPq, para alguma agência de fomento, você pode registrar ali. Outros tipos de parecer, pensando no nosso parecer aqui do Mackenzie. Então, eu participo da comissão científica de um evento e eu emito pareceres. E eu recebo esses pareceres. Eu recebo certificado ou uma declaração. Esses daqui a gente vai pôr lá em produção técnica. Produção técnica tem um item escrito parecer. Aí, por exemplo, todos aqueles pareceres do PIBIC, eu vou pôr lá. Parecer do PIBIC, papapá, papapá. O que eu preciso? Comitê de ética também, tá? O que eu preciso ficar atento, tá? Se o título do trabalho, geralmente, é restrito, principalmente, por exemplo, se é um parecer da FAPESP, por exemplo. Tem um número, exato, mas você tem que só tomar cuidado porque tem um item lá que é assim, qual é a disponibilidade disso? Restrita ou irrestrita? Né? E aí eu tenho que optar. Se for, porque aí nas normas ela vem, né? Então, se for irrestrita, eu ponho lá, né? Porque aí eu não posso colocar. Aliás, desculpa, se for restrita, eu não posso colocar o nome da pessoa ou do projeto que eu avaliei. Mas eu posso colocar lá, projeto, blá, 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 da FAPESP, do CNPq, né? Nos nossos casos de PIBIC não tem esse problema, a gente pode colocar normal. Talvez precisa observar a questão do comitê de ética, né? Porque às vezes são coisas mais sigilosas, então, mas eu não me impede de colocar, tá? Mas quando você faz parte para uma revista? Então, para uma revista, você pode colocar 2 vezes, é isso que eu estou falando. Você é um membro, então você entra lá como membro. Eu sou membro porque eu posso ser membro por 1 ano, por 2 anos, por 3 anos. E ao longo desse 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu emiti 3 pareceres ou eu posso não emitir nenhum. Pode não vir nenhum para mim. Então, para dizer, não significa que eu sou do comitê só quando eu emito. Tá? Então, vou dar um exemplo que eu conheço bem. As nossas revistas. Então, pega a revista Todas as Letras lá. Ela tem, sei lá, todo ano ou cada 6 meses ela tem. Eu sou membro do comitê. Só que, sei lá, entraram 10 artigos naquele ano e eu não veio nenhum para mim. Mas eu continuo sendo membro, né? Então, eu posso colocar... Aliás, eu posso não, eu devo. Por quê? Porque eu sou membro, mas eu também emiti parecer, né? Existe lá, às vezes, o coordenador da revista. Ele é o coordenador da revista, pode ser que ele não emita nenhum parecer, mas a gente registra lá que ele é coordenador da revista. Se você não é membro, pode ser assim também, né? Você põe só... Se você não é membro, você põe só lá no parecer. Pode. Gente, são muitos campos. E às vezes a gente tem que repetir a informação. Bom, como é que a gente faz para... Quando a gente menciona um artigo que foi publicado e não tem aquele campo que é o endereço eletrônico, porque agora me parece que é obrigatório, não é isso? Sim, mas ele tem logo em cima, quer ver? Ó, peraí. Aqui, não, mas quando não tem no artigo que a gente publicou. Ah, no seu artigo. Não é obrigatório. Não é obrigatório. Nossa, ele é opcional. Sim. O que acontece é o seguinte, a gente não pode confundir com aquele DOI. O DOI. Quem é da área de saúde conhece bem, né? Então, o DOI também foi uma tentativa, para quem não conhece, é uma nova forma também de certificar, é o tal do QALYS, né? Eu tenho o QALYS A, QALYS B, eles criaram o DOI. O DOI é uma rede, né, de sei lá, editoras, eu não sei direito o que é, mas assim, aqueles artigos científicos que são considerados de qualidade recebem esse número e eles estão integrados. Então,
Precisa só tomar cuidado se na hora que você entrou, sem querer, você não clicou no DOI. Aí ele fica pedindo o DOI, o DOI, o DOI. Por quê? Porque o formulário, desculpa falar, não podia nem falar, porque está sendo filmado, mas o formulário é burro, entendeu? Porque, vocês viram, se você clica uma vez, ele não deixa mais você. E o DOI é horrível por isso, porque aí ele não deixa você preencher. Então, fecha, entra de novo, pode clicar no arquivo. O que é legal do DOI? É um pouco essa ideia de eu não precisar ficar preenchendo 1000 vezes. Então, se eu tenho DOI, se meu artigo tem o DOI, eu digito ele e ele já puxa todos os dados daquele artigo. Eu não preciso preencher nada. Deixa eu só... Eu fiz um artigo e coloquei lá no Lattes. Desculpa. E aí depois a revista me mandou esse tal de DOI. E aí eu tentei colocar e ele não aceita. Então, que mais começar uma tudo de vez, novo? é um problema do formulário. Aí, o que eu aconselho? Para você não perder, coloca incluir um outro item e coloca o número, vê se ele puxa. Aí você apaga o outro, tá? Para não perder tempo, porque senão você apaga e fica sem. Uma segunda... E ele foi? Ah, então, tá vendo? É que às vezes, é igual agora, eu não consigo entrar. Tem oscilação. Mas ele puxa tudo, não puxa? Puxa tudo. Pelo correto, né? Que essa é um pouco a ideia, né? A outra pergunta que eu ia fazer é em relação a material que a gente desenvolve, que não necessariamente é um curso que a gente ministra. Por exemplo, eu já fui convidada para criar um curso numa outra instituição, então, elaborar o plano de ensino, todo o material que ia ser apresentado, PowerPoint, vídeos, o material, a apostila do aluno, aonde entra isso? Ó, você vai entrar lá na produção técnica, material didático ou instrucional, tá? Você pode registrar lá essa produção, ela vai entrar como produção técnica. O que mais, gente? Porque o currículo não está ajudando. Ó, a mesma coisa, TGI. Então, TGI é um problema, gente, o TCC. Por quê? Porque o formato, eu não sei se isso é verdade, mas eu ouvi dizer, porque assim, nós fazemos os TCCs, não só aqui na nossa universidade, mas em vários lugares, a gente tem a monografia, você tem um trabalho individual, você tem trabalho em dupla, em grupos, em trios, alguns cursos necessariamente fazem em grupo, por exemplo, dos que eu conheço aqui da casa, a publicidade só pode em grupo, né? Você pega o jornalismo, pode 2 ou 3, letras é individual. Aí agora baixou lá a última diretriz do jornalismo, que todos os TCCs são individuais, independente se é um produto ou não. O que acontece? Me disseram, não sei se é verdade, que a tendência é de que as próximas, no futuro, as diretrizes é que volte a ser tudo individual. Eu não sei, também não vou discutir sobre isso, mas o Lattes, o campo dele não permite, tá? Então, o que eu aconselho, tá? Você pode ter 2 opções, porque o aluno, é o que eu falei, o aluno ele também quer amarrar o Lattes dele no seu Lattes. Porque se você declarar que o aluno é seu orientando e ele declarar que você é orientador dele, faz aquela bolinha. Mas assim, não tem como. Se é dupla ou se é trio, o que eu aconselho é assim, ou você coloca o nome... que agora ele nem permitia, tá? Você coloca o nome do aluno, ponto e vírgula, e o outro aluno. Porque, vamos dizer assim, é o mais coerente. Porque você não pode colocar, como o professor Moneiro falou, se eu tiver um grupo de 10 alunos ou 7 alunos, eu vou colocar 7 vezes o mesmo trabalho? Eu não posso, né? E é incoerente. Então, para não ser incoerente também na contagem, porque vocês sabem que no final do Lattes tem lá tem o total da sua produção, né? Ele faz aqui não mostra, mas depois, se você pega o completo, ele faz o resumo, né? Então, o que eu aconselho? E aí, às vezes, quando o grupo é muito grande, até não cabe. Então, geralmente eu ponho, mesmo que eu puser o nome de 2 alunos, tem um campo lá embaixo sempre para você colocar observações. Então, aí você pode colocar lá trabalho, em grupo,
enfim, ou em dupla, desenvolvido, blá, blá, blá. Se é alguma coisa específica do curso, né? Ou, por exemplo, no caso que eu sei da comunicação, você pode até dizer que porque é um produto que eles desenvolvem, né? Então não dá para criar uma agência de comunicação só uma pessoa. Então coloca lá, trabalho de síntese de conhecimento, trabalho de conclusão de curso em grupo, conforme normas da universidade. Mas, infelizmente, esses alunos não vão conseguir validar. Né? É uma coisa que eles precisam rever, mas que, olha, faz muitos anos e não tem jeito. Então, o TCC a gente vai ter que trabalhar dessa forma, né? Ou coloca assim, às vezes não cabe todos, então você coloca lá, eu às vezes coloco mesmo, coloco etial, nunca ninguém falou que não pode, e no final coloco o resto do grupo, porque às vezes não cabe mesmo, tá? Então, é uma forma da gente... Quando for em grupo, quando for individual é normal, você vai lá, orientações, TCC, o título, tá? O título, o nome do aluno completo, qual é o curso. E tem uma coisa importante também que vale a pena, é legal, que é o quê? A gente preencher, porque ele tem muitos campos, então às vezes a gente pula, faz só os obrigatórios. Mas é importante preencher, por exemplo, a área. Por quê? Ao preencher a área, depois o seu currículo, ele vai tomando corpo. Então, vai dizer assim, bom, a professora Sueli produz nessa e nessa área. Tá? Então, isso também é válido, e preencher a área. Acham vocês assim. Exatamente. Exatamente, porque você indicou a área, né? Eu queria falar também dos grupos de pesquisa, mas eu precisava mostrar. Pode falar. Você vai continuar na produção? Vou. Não, pode falar então, professor. Pergunta aí na produção. Bom, me perdoa os colegas, são várias perguntas realmente interessadas a mim, por isso que eu vim aqui, muito ansioso. Com relação às exposições, entra agora em produção cultural. Produção cultural, e ali tem também produções, artes visuais, também tem exposições que é educação e popularização, você acha lá, e acha em eventos. E nenhum dá para a gente preencher todos os dados. Um pega assim, duração da apresentação, tá certo? Não tem, são 15 dias, um mês, uma semana, em horas eles pedem. Aí o outro tem um item que não completa, o outro tem um item que não completa. Então, o que vem, como você colocou, com o passar dos anos, conforme as comissões, eles foram jogando em alguns lugares, eu sempre estou em outros. Aparecer esses daí, eu fiquei feliz, só que eu estou dividido. Se puxar meu currículo, tem exposições 2010 num item, num lugar, 2013 em outro, 2014 eu travei. E fiquei colocando, está tudo dividido. E isso daí, eu gostaria que você me orientasse, não precisa ser agora para não roubar tempo, marcar um horário, para saber o que eu faço, porque eu pago colegas, secretários daqui para colocar, também não me ajudam muito, e às vezes me atrapalham muito e some muita coisa. Então, eu quero aprender, eu quero saber, porque eu venho fazendo, não é? Claro. E além disso, saber como que eu poderia ir na produção, as minhas pinturas que eu produzo, mas que eu não expus, eu coloco em produção também. Você tem um item lá para colocar, produção. Se é isso dentro certo. da produção, isso né? Eu tenho certeza. Isso. Com relação, tem um pouco de exposições durante um ano, outro ano, como eu posso arrastar esses dados pronto para não ficar preenchendo tudo novamente em 2014, eu largo lá, fica na casa da mãe Joana mesmo. Então, infelizmente, ele tem um hiperlink muito fraco, tá? Agora, eu ia falar desse item ciência e popularização. Isso aí é um então, terror. Esse é um item novo, e aí eu volto a dizer, mais uma vez, mais uma comissão, mais uma ideia. Por quê? Porque o Lattes, o que acontece? Ele serve de base para vários, né? Então, é o tripé, e aí entrou essa coisa. Então, eu tenho que dizer o que da minha produção é considerado um desenvolvimento da ciência e da popularização.
O que acontece? Na verdade, nesse item, vocês não deveriam preencher nunca, porque ele pode ser preenchido automático. Quando vocês entrarem no eventos, participação em eventos, organização de eventos, praticamente todos os itens, publicações, exposições, vocês vão ver, eu não sei se vocês veem, que logo no comecinho dele, ele tem umas perguntinhas às vezes, logo em cima assim, tem tipo os dados deles, aí depois vem umas perguntinhas e aqui embaixo assim vem uma caixinha sempre para você pôr o link, certo? Então às vezes a gente não presta atenção nessa perguntinha. Todos esses campos agora têm essa pergunta, esta obra faz parte do ciência? Se você colocar sim, ela vai direto para lá. Por quê? Exato, porque provavelmente, isso realmente eu não consigo identificar quem é que está extraindo daí esses dados, mas alguma entidade está precisando disso, né? Então, o que acontece? Em vez deles irem buscar em cada obra, e aí vocês vão ver que aí vai tudo para lá, inclusive o que eu participo em eventos, se eu publico algo, se eu dou uma palestra, né? E aí eu preciso ter também, de novo, né, essa subjetividade, vamos dizer assim, porque é interpretação minha. Então, por exemplo, pode ter um professor, uma pessoa que fala assim, mas tudo meu é ciência e popularização. Tudo é o máximo, né? Então, tem que tomar esse cuidado. Então, não é? Eu já ouvi falar, porque às vezes as pessoas me perguntam, então eu digo, olha, aqui seria o quê? Seria alguma coisa da minha produção que tem um impacto na sociedade. Isso eu posso considerar produção científica, tá? Por exemplo, na área de artes, muitas coisas sim, porque se eu produzo uma obra, ela vai ter um impacto na sociedade. Se eu faço uma exposição, ela tem um impacto na sociedade. Se eu faço uma palestra, né, para um público, ela tem um impacto. Quem é este público, né? Então, assim, tendo né, ou, por exemplo, agora, a minha publicação, né, para que público vai, né? Vai para um público muito específico, só para um público pequeno, né, um nicho muito fechado, ou essa produção tem um impacto, pensando na área da saúde, né? Vai atingir pessoas da comunidade. Então, faz parte da ciência e popularização. Então, tudo que a minha produção acadêmica tiver um impacto para fora, é ciência e popularização. Ou seja, tudo que for extensão, eu já sei que é ciência e popularização, né? Porque tudo vai ter um impacto. Exatamente. Um artigo, uma coisa muito teórica, eu não marco, mas as coisas que são ligadas a um caso prático, exatamente. Eu vou apresentar um caso prático, né? Eu vou fazer um estudo de caso, um estudo do meio. É ciência e popularização. E aí, o que vocês precisam só prestar atenção? Então, eu vou preencher lá na produção técnica, lá no artigo, e eu vou só linkar com ciência e popularização. Depois você vai lá, você vai ver que ele está lá, né? Com relação a eventos, a mesma coisa. Participação em eventos, apresentação de trabalho, organização de eventos. É a mesma coisa. Eu vou fazer um congresso dentro do Mackenzie, só para o Mackenzie, só para os meus alunos, só aqui dentro. É ciência e popularização? Poderia até ser, mas vamos dizer assim, se a gente precisa ter um discernimento, eu pensaria, né? Agora, eu vou fazer um congresso com sei lá, com o Conselho Regional de Psicologia, com o Conselho de Farmácia, com mais não sei quem, vem gente de fora, né? Eu vou receber gente de fora, é ciência e popularização. Eu vou fazer um congresso que eu vou receber pesquisadores de fora, é ciência e popularização. Por quê? Porque eu estou transmitindo, quer dizer, eu estou tornando mais pública no sentido de que a sociedade participa dessa minha produção. Aí eu opto por isso. Então, essa é a grande, assim, uma das coisas mais novas que tem no campo e que as pessoas estão tendo muita dúvida,
Então, alguém falou isso, assim, vamos dizer, existe escrito em algum lugar que tem que ser assim? Não existe. No Lattes é assim, não existe. Então, assim, vou dizer, de onde eu trago essa informação para vocês? Eu procurei um monte de professores de um monte de universidades para perguntar como é que eles estavam fazendo. E me veio essa orientação, principalmente que era dado para os professores de estrito senso. Porque a gente tem, né, nesse caso, a CAPES é muito detalhista. Então, por que você está dizendo isso? Cadê? Me mostra, né? Me comprova. Então, a gente, mais ou menos, para todo mundo que me pergunta, eu oriento dessa forma, né? Se for uma coisa mais incipiente, ou que não tenha essa relação, eu não coloco. Se tiver, eu coloco. Um exemplo, se eu vou dar uma entrevista no jornal, se eu vou dar se sai um texto meu em revista, mesmo que seja revista Magazine, é ciência e popularização, né? Num site, então eu posso colocar, tá? E aí, deixa eu pegar só o ganchinho para falar da questão da produção bibliográfica, né? Que entra lá. Então, você tem livros. Então, eu fiz um livro, Ana Lúcia, escrevi um livro. Então, eu posso pôr lá o meu livro. Eu, Ana Lúcia, organizei um livro. Eu tenho a opção. Então, toma muito cuidado, porque nesse caso, eu não sou autora do livro, eu só organizei esse livro. Agora, eu organizei esse livro e fiz um capítulo desse livro. Então, eu vou colocar um capítulo do livro, tá? E eu fiz o prefácio de um livro, eu tenho essa opção. Eu fiz o pós-fácio de um livro, eu tenho essa opção. Eu fiz a orelha de um livro, não tem opção. O que eu faço? Outros, né? Introdução, não tem. Eu fiz a introdução, não tem. Vai para outros, tá? Outra produção bibliográfica, tá? Importante nessas publicações, principalmente periódicos, tá? Antigamente, você podia pôr qualquer coisa no Lattes. Agora, essa questão de validação dos dados é automática. Então, por exemplo, se eu publiquei num periódico, se eu não tiver os dados completos, eu não consigo colocar. Se eu não tiver o ISSN, o número da página, ele não deixa eu validar. Os livros e capítulos de livros é a mesma coisa. A primeira informação que você vai colocar é o ISBN, depois o ano e a editora. Se você não colocar isso, você não preenche, ele nem deixa você avançar. Então, também tomar cuidado, porque aí você fala assim, publiquei numa revista, sei lá. Aí não consigo colocar, falaram que era periódico. Se não tiver o ISS, não é. Você vai poder colocar em outro lugar, em outros, mas não é um artigo validado como periódico, tá? Outra coisa, no caso de revistas Magazine, eu tenho como colocar, tá? O que é revista Magazine? Eu dei uma entrevista para a revista Época. Eu falei da profissão do administrador, do contador, na revista Exame. Eu posso colocar. Eu fui entrevistado pelo jornal Gazeta Mercantil. Eu tenho lá textos em jornais e revistas. Sempre vamos colocar as referências. Não tem essa opção. Não. Você tem artigo no Prelo, você pode ver que tem essa opção lá, mas infelizmente é só para artigo periódico, só para revista periódica. Você tem. Então, se você... Oi? Infelizmente, não tem essa opção. No Prelo, o formulário oferece só para a revista periódica. Professor, eu só queria volta lá. Encerrar minha ansiedade. Onde que eu coloco, então, exposições? É em produções, é em eventos, produções de Então, vai depender. Então, o senhor precisa... o senhor precisa olhar exatamente qual é a sua obra, e como o senhor me falou, tá? Ele tem lá, produção cultural, tá? Ele vai ter, porque uma obra é a mesma coisa, ela pode entrar 2 vezes. Vale. Porque ela pode entrar 2 vezes. Então, por exemplo, eu tenho uma produção, a minha produção.
Eu produzo, que nem eu conheço o professor Norberto. O professor Norberto produz aquarelas. Eu tenho as minhas aquarelas, elas têm os nomes delas. Isso é a minha produção. Então, eu vou colocar lá na produção. Pintura, tá. Só que aí, então, aí essas aquarelas aqui, um conjunto delas foi feita uma exposição. Tá? É dentro dessa aqui, ó, cultural. Tá? Aí o senhor vai pôr lá a sua exposição, qual foi? Então, digamos que eu fiquei, infelizmente, como eu falei, ele não dá o período, porque o certo seria o quê? Ele dizer assim, a minha exposição foi de tal a tal, mas ele não dá essa opção. Então, você vai ter que pôr o ano, só que sempre, lembrem, gente, sempre você tem um campo aqui, informações adicionais. Então, você pode dizer lá, minha exposição foi de tão a tanto, aqui ele sempre pede qual foi o local, qual foi a cidade. A mesma exposição, ele pergunta lá, ela é itinerante? Porque a mesma exposição foi para outra cidade, para outra cidade, para outra cidade. Você vai colocar. Mas é em produção ou produção. eventos? Não, eventos não. Você vai pôr não, então, uma coisa você vai pôr... Pera. Uma coisa é a produção da obra. Ela vai entrar aqui. A exposição é em eventos. Tá, mas tá? não tem produção bibliográfica. Lá entra também. Não, produção bibliográfica não. Então, mas tem, né? Se entra em eventos, se você clicar ali, você vai ver que cabe em 3 lugares que eu possa pôr exposições. E cada um dali não preenche nenhum dos itens completos. Peraí, vamos lá. Faltando dados. Peraí, vamos tentar entrar para a gente ver, professor. Não, claro, a gente está aqui para isso. Agora, o que eu ia dizer é que seja em uma ou em outra, para a fotografia é a mesma coisa. Aí você precisa clicar. Se é uma exposição, que é a questão da educação e popularização, e aí ele já vai direto para aquela... Aí o senhor, entendeu? Então, um exemplo. Tudo que o senhor colocou em educação e popularização manual, teria que colocar lá no outro, do outro lado. Só que ele não faz esse inverso. Então, o senhor vai ter que colocar lá para ele linkar para cá, entendeu? Em eventos eu não coloco exposições. Não, vamos olhar aqui, peraí. Vamos olhar aqui, peraí. Ó. Galeria no museu, tem que... Aqui, ó. Vamos ver se agora ele vai ajudar a gente, ó. A gente tem aqui, ó, é isso que eu estou falando, ó, veja só. A gente tem organização de eventos, tá? Exposições, participação. Aqui, ó. Vamos lá. Esse é específico se eu fiz uma exposição num congresso. Entra aí. Aqui, ó. Isso. Numa galeria em outro lugar, exatamente. Vai aqui, ó, peraí. Por que ele faz isso comigo, gente? Eu tento moralizar o Lattes, mas ele não deixa. Ele teria que vir aqui, ó, quer ver? Em produções, se ele fizesse o favor de abrir... É aqui, ó, ele vem em produções, aí tem aqui, ele abre uma janelinha chamada produção artística e cultural. É aí. Obrigado. Tá? E aí eu queria falar para vocês. Aqui, ó, aquela história das oficinas, é aqui que a gente põe, ó, em participação de eventos, tá? E aí, em participação de eventos, tem uma questão também, que é a apresentação de trabalho e participação de eventos. Isso foi uma grande, vamos dizer assim, se alguém ver isso vai me xingar, mas na minha opinião é uma grande confusão que o Lattes fez. Por quê? O Lattes, quando ele começou, ele só tinha um campo apresentação de trabalho. Então você só punha tudo lá. Aí você falava assim, poxa vida, mas eu fui ouvinte, eu não tenho onde colocar. Todo mundo pegava e colocava lá. E aí contava o quê? Como se fosse uma produção, como se fosse uma apresentação. O que eles fizeram? Aí eles criaram um campo que seria a participação de eventos. Só que em vez deles deixarem, por exemplo, a apresentação de trabalho lá, como eles tinham feito no início, e só a participação de eventos como ouvinte, não. Eles deixaram os dois e ainda aqui com a opção de você colocar. Então, o que acontece? Eu, pessoalmente, falo, é para colocar 3 vezes? É isso mesmo. Por quê? Porque a gente não sabe de onde eles vão tirar. Fora que, para mim,
Aí vocês vão concordar comigo ou não. Eu acho que tem um equívoco nesse formulário. Já falei isso, já fui lá no CNPq, já falei com o diretor de lá, mas ninguém me ouviu. Existe um equívoco porque se vocês clicarem, quando vocês clicam lá, a apresentação de trabalho, ele está dentro de bibliografia. Apresentação de trabalho não é bibliografia. Por quê? Porque eu posso apresentar uma comunicação e ela não vai ser publicada. Eu posso fazer uma palestra e ela não vai ser publicada, né? E fora isso, eu tenho um campo para colocar os anais. Então, assim, por isso que entra 3 vezes, que nem o Luciano falou. Porque a apresentação... Eu mostro se essa porcaria... Eu acho que não, porque a gente já vai embora, né? Quem está perguntando? Eu acho que está calorada aqui. Gente, eu vou tentar entrar aqui, peraí. Eu mostro para vocês, porque infelizmente... Entra 3 vezes, gente. Entra 3 vezes. Então, por isso que eu falei que na questão, eu acho que é um equívoco ter a apresentação de trabalho dentro de bibliografia, porque ele vai contar 2 vezes. É verdade, mas a gente não tem opção. Sabe por quê? Só porque a plataforma da CAPES, ela puxa da apresentação de trabalho. O Mackenzie puxa do eventos. Entendeu? Posso falar para ver se eu tô... Assim, você foi para um congresso. Aí vamos supor que você teve o resumo aceito. Sim. Então eu vou colocar em produções como resumo, em participação lá mesmo, porque tem participação de apresentação de trabalho na própria produção, e em eventos. Você vai pôr. São esses 3 lugares? Então, você vai pôr. Você tem lá apresentação de trabalho. Dos eventos. Você vai ter isso. Você vai ter lá assim, ó, na produção bibliográfica você tem anais de congresso, que é o completo, tá? E aí lá você também tem a opção de colocar resumo. Certo. Então você vai pôr em anais, em resumo. Por quê? Porque pode ser que meu resumo foi aprovado, mas o meu texto completo não. Não, tudo bem. O que aconteceu? Não, só para dizer, por que é 2 vezes? Não, porque saiu um livrinho aqui também de resumo, um caderno de resumos, 2 vezes. Não, 2 vezes, isso. Depois, a apresentação da sua comunicação oral. Ainda na produção. Mais uma vez. Isso, e em eventos. E a participação em eventos. E lá em participação em eventos, você vai pôr 2 vezes mais. Porque você vai pôr a sua comunicação, infelizmente, porque é assim que o formulário... Eu espero que um dia isso unifique, né? E se você foi ouvinte, tem essa opção. Agora, Você apresentou isso no Porque muitos congressos você recebe o de ouvinte. Por quê? Porque eu participei de um congresso que tinha 40 horas, eu participei a semana inteira, eu ganhei um certificado. Eu fiz a minha apresentação, eu também ganhei um certificado. Né? Eu queria mostrar, porque eu sei que... Para exatamente mostrar a diferença, você apresenta o trabalho, lá em apresentação do trabalho, e a participação em eventos. Então, é isso que eu falei. Então, essa é a incoerência do formulário, porque ele não deveria dar essa opção. Você deveria ter só participação em evento como ouvinte. Mas o que ele faz? Se você olhar lá os campinhos, ele mostra para você se você foi convidado, se você é participante ou se você é ouvinte. E quando você clica em participante, ele pergunta se você é apresentação oral, se é painel ou se é outras formas. Exatamente. Então, ou seja, você acaba sendo obrigado a preencher aqui. Só que lá na frente, em apresentação de trabalho... Então, assim, é um equívoco do formulário, né? Não são vocês. Pode perguntar. Não, exatamente. Posso mudar um pouquinho o assunto? Oi, pode perguntar, professora.
em participação em bancas. Isso, ia chegar nas bancas. Por exemplo, eu sou orientadora, então Agora eu não sei. coloco participação em bancas minhas. Aham. Agora, é para colocar ou não? Porque eu coloco em bancas de outros, mas Pode não é colocar. porque tem um lugar para Pode. orientações. Então, isso que eu quero saber. Não, então, na verdade, assim, pode colocar sim, pode colocar, porque você é membro da banca. Sim. Qualificação ou... Aí a questão da qualificação, doutor, em bancas. Então vamos lá, bancas, tá? Eu sou orientador, eu participo da banca. Eu devo colocar? Sim. Por quê? Inclusive eu sou o presidente da banca. Eu li o trabalho. Então, aí no caso, por exemplo, se eu sou orientador e eu sou da banca, eu vou colocar 2 vezes, tá? Outra coisa, orientações. Não, continuando em bancas. Aí, banca de mestrado. Antigamente, no formulário antigo, você só podia colocar a dissertação, a banca da dissertação. Não tinha a qualificação de mestrado. Agora tem. Aí muita gente me pergunta, meu Deus, e agora eu coloco todas? Não, gente, coloca as últimas, né? Coloca a partir de agora. E aí o que vai acontecer? Eu vou colocar 2 vezes? Eu vou colocar a qualificação, é uma banca, e depois a dissertação, é outra banca. Doutorado é a mesma coisa. Qualificação, uma banca, a defesa, outra banca, tá? Orientação, é importante, como o professor Moneiro falou, vamos deixar o currículo atualizado, vamos. Então, tem um campo lá que ninguém quase usa, ou se usa, esquece, e depois fica lá perdido, que é um campo orientações em andamento. O que significa isso? Então, eu vou pôr lá em andamento, só que eu preciso lembrar que quando eu terminei, porque às vezes o que eu faço? Mas sabe o que acontece? Na pressa, o que o professor faz? Como ele já está com a declaração, ele já inclui tudo lá. E aí ele, além dele ter feito novamente, ele esquece de apagar o outro. Então quando você vai olhar, nossa, tem orientação de 5 anos lá que ele não terminou, né? Sendo que ali é uma praticidade, porque você entra naquele andamento e tem um botãozinho que você clica e ele vai automaticamente para o que foi encerrado. Luciano, eu juro que eu te mostro. Mas eu queria saber assim, se tem mais perguntas, eu queria falar assim, o que eu acho que é importante que vocês devam observar é que nos campos novos, então o Lattes, ele abriu essa possibilidade. O Mackenzie vai olhar para todos os campos. Então, olhem bem as produções técnicas. A gente aqui na casa tem uma riqueza de produções técnicas que a gente não usa. E tem uma ferramenta muito interessante. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar para vocês esse que eu falei, que é o tutorial do Web 2.0, e eu vou pedir para vocês prestarem atenção na parte de projetos, porque tem uma coisa no Lattes que ninguém usa e que é genial, que é o seguinte, eu tenho uma linha de pesquisa, tá? Eu tenho um grupo de pesquisa. Então é assim, eu preciso pôr, em primeiro lugar, para esse grupo de pesquisa ou para esse projeto de pesquisa aparecer, eu tenho que pôr na atuação profissional. Então eu vou entrar lá na atuação profissional, onde eu pus. Existe um campo lá que chama pesquisa e desenvolvimento. Começa aí. E aí, claro, nada no Lattes é simples, eu tenho que pôr 3 vezes, né? Claro. Não, aí eu vou pôr lá, e aí ele vai me habilitar a entrar em projeto de pesquisa, clicar lá e colocar esse projeto de pesquisa. Então, eu posso ser o líder ou eu posso ser o participante. Se eu for o líder, eu vou colocar meu nome, ele vai perguntar, você é o líder? Você coloca sim. Se você não for o líder, você coloca não. Coloca todo mundo. O que é legal desse projeto de pesquisa? Para a nossa pesquisa no Mackenzie é fantástico, porque eu vejo que a gente tem muita pesquisa, e mesmo pesquisas individuais, isso não aparece. Ele vai pedir um descritivo desse projeto, ele vai perguntar para você se é uma pesquisa, se é um projeto de pesquisa de extensão, se é pesquisa e desenvolvimento, se tem parcerias com empresas. Você vai colocar. Ele vai perguntar quantas pessoas tem nesse projeto. Então você vai dizer, eu tenho 20 doutores, 4 doutores, 20 mestres, 10 estudantes e a gente pode pôr inclusive pessoal técnico.
Então, eu tenho lá a secretária ou uma outra pessoa técnica que me ajuda nessa pesquisa, eu posso pôr. Um laboratorista, eu posso pôr. Ponho todos esses aí. Salvo, bonitinho, beleza. O que é legal disso? Depois, todas essas produções que a gente falou aqui, sejam orientações, sejam congressos que eu participei, artigos que eu publiquei, tudo que tiver ligado a essa linha de pesquisa, eu consigo linkar. Isso era a coisa que eu mais queria mostrar para vocês, porque aí você não precisa preencher mais. Você clica lá e ele vem toda a sua produção e você só seleciona. Por exemplo, até orientandos que eu orientei, que tenham a ver com a minha linha de pesquisa, eu seleciono lá. Então, quando o Lattes, já que ele é... Quando a pessoa vai ver o seu Lattes, ela vai ver a sua pesquisa toda, ela vai ver a sua produção inteira vinculada a uma ou duas linhas de pesquisa. Então, às vezes tem gente aqui que tem um MAC pesquisa, um projeto. Nossa, eu já fiz tanta coisa. Ah, mas eu não vou ter tempo de colocar. Não precisa. Se você já registrou lá no Lattes, ou como a professora perguntou, acho que ela já saiu, do material didático, vai estar tudo lá. Eu posso só linkar. Se eu conseguisse mostrar isso para vocês, eu ia embora feliz. Mas eu prometo que eu ponho lá um tutorial, porque eu acho que isso é um ganho que a gente tem enquanto pesquisador. Aí você diz assim, ó, quando você chega nesse ponto, você fala assim, o Lattes serve para alguma coisa. Por quê? Porque a gente tem a impressão, como eu falei, né? Ele é um Frankenstein. Ele é um Frankenstein. Mas nesse momento ele consegue puxar tudo, toda a publicação, apresentações de trabalho, alunos que eu orientei, a exposição que eu fiz, tudo que tiver a ver com a minha linha de pesquisa, ele puxa. Então, ele é bem legal. Se vocês tiverem um minutinho eu vou tentar entrar de novo só para mostrar isso para vocês. Pode perguntar. Estava falando antes essa questão da gente preencher várias vezes o mesmo item. Eu pessoalmente sempre esbarro no conflito de não parecer patética, como se quisesse só encher linguiça, sabe? Qual é a questão que fica para mim é qual é a relevância de fato da gente repetir essa coisa de participação em evento, apresentou trabalho, Então, olha, eu acho que assim, tudo vai depender do nosso próprio bom senso, tá? Porque, também como eu falei, eu ia falar que tem a questão ética, né? A gente tem enfim, deixa eu fazer um parênteses, depois eu falo disso. Mas assim, qual que é a questão? Como eu falei, se tem uma obra que eu acho que é muito importante, então, por exemplo, nossa, eu apresentei um trabalho num congresso que teve uma repercussão, o artigo foi publicado, as pessoas... Quer dizer, eu vou colocar em todos os lugares. Agora, eu fui num congresso que é de menor peso, menor relevância, acho que não é tanto, coloca lá na publicação, coloca na sua apresentação de trabalho, né? Ou, por exemplo, não fiquei no congresso inteiro, nem peguei o certificado de ouvinte, aí eu não ponho, né? Eu acho que vale nesse momento, porque a gente corre um risco, quando eu fiz a minha pesquisa, eu levantei essa questão, a gente corre um risco porque a gente virou, na minha opinião, a gente virou refém do currículo Lattes, né? Então, vários professores que eu entrevistei, depois se alguém quiser ver minha pesquisa, eu mando o link, vários professores que eu entrevistei diziam o quê? Eu não produzo mais o que eu quero, eu produzo aquilo que eu preciso para encher o Lattes. Então, por quê? Porque eu sou obrigada a produzir 5 artigos, 3 não sei o quê, 2 blá, blá, blá. Então, a gente precisa tomar esse cuidado para não virar uma fábrica de fazer Lattes, né? Agora, também a gente não pode desmerecer a nossa produção, porque enquanto a gente está fazendo isso, outros estão lá colocando. Então, eu acho que o critério vem um pouquinho antes, assim, ó, onde eu vou publicar? Esse congresso é de relevância ou não é? Eu estou produzindo, isso é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado. A minha produção é endógena, quer dizer, eu só publico no Mackenzie, faço no Mackenzie, pesquiso no Mackenzie, eu só faço isso? Eu posso colocar tudo, a minha produção é endógena. Agora, as revistas, né, os artigos, principalmente, porque já é difícil a gente produzir um texto de qualidade científica levando em consideração a vida que a gente tem, né? Então, assim, pensa, quanto tempo eu levo para produzir um artigo? Aí eu tenho que dar aula, eu tenho que orientar, eu tenho que não sei o quê, eu tenho que grupo de pesquisa. Então, eu preciso ver se esse lugar aqui é bacana. Agora,
Se é um congresso relevante, se eu tenho um grupo de pesquisa, por exemplo, muita gente questiona, mas é por 20? Calma, depende da área. Na área de saúde, você tem 20, porque cada um cuida de um pedacinho. Às vezes, em exatas, também você tem 20. Agora, às vezes, na letras, as pessoas produzem sozinhas, porque é a questão particular da área, né? Então, eu acho que vale muito isso. Assim, se a gente toma um cuidado de não ter uma produção muito endógena, então, só para dentro, se a gente consegue também ir para fora, porque aí buscando outros territórios, aquele ciência lá e popularização, ele cresce, que é o grande diferencial, né? Mas assim, também não precisa ter medo, porque a gente tem esse problema, quer dizer, se você escolhe não preencher um campo, esse campo pode ser justamente o que o Mackenzie vai puxar, ou o campo que a sucupira vai puxar. E aí fica incompleto, e aí é um trabalho para você tem que colocar de novo, né? Então, acho que vale a pena pensar nisso. Eu fico à disposição, eu vou mandar esse material para vocês, o meu e-mail. A gente pode fazer outros encontros, se Deus ajudar. Infelizmente, a gente teve muito azar, porque hoje eles estão mudando a plataforma, o site está diferente, é por isso que a gente não está conseguindo entrar. Mas eu acho que se vocês pegarem essa coisa do grupo de pesquisa, não só do grupo de pesquisa, da linha de pesquisa, isso vocês vão... Aí eu sempre falo, é quando eu falo assim, vale a pena o Lattes, né? Mas então não basta preencher onde está escrito grupo de pesquisa, porque eu tenho lá tudo preenchido. Você tem no grupo, mas o que você não deve ter visto é esse item dentro do grupo, que é assim, incluir a produção, ciência e tecnologia. Aí você clica, é muito simples, é uma caixinha assim, aí você clica... Que você falou da atuação profissional. Tá. Então, você pode pôr lá também, porque você deve ter esse vínculo antigo. Aí que tá, algumas coisas que foram colocadas antigas, ele permitiu, agora ele já não permite. Então, se eu quero hoje colocar um grupo de pesquisa, eu preciso fazer isso, né? O Lattes, ele é meio chatinho. Mas, olha, eu sei que está todo mundo... Pois não. Só uma última pergunta, uma coisa mais técnica, mas saber se vocês têm mais problema com o MEC? Porque, por exemplo, eu fui atualizar... Banca, eu não consigo mais pôr banca depois do MEC. Eu telefonei lá, eu falei com eles me instruíram. Ele me explicou, não vai, então você manda para um e-mail. Eu fotografei as telas, eu mandei para o e-mail. Até hoje eu não recebi resposta. Mas no CNPq? Não, no CNPq. Olha, eu acho que não tem problema. Nunca vi ninguém falar que não cabe. Só banca, né? que eu não consigo. As outras coisas eu consigo cadastrar. Eu também estava com dificuldade de cadastrar. E aqui no Mackenzie, o computador que eu utilizo, a internet explode. É isso que eu ia falar, o navegador. É o que eu ia falar agora. Olha, essas funções novas, eu ia falar, não usem mais Explorer, porque a gente não consegue. Tentem o Firefox ou o Chrome. Oi? No caso da Apple. Dá. Eu tenho. Sim. Mas assim, tentem os navegadores Firefox e o Chrome. E assim, eu também uso o Mac, né? Mas às vezes a plataforma ela é instável, então a gente precisa tentar. Se for um problema muito pontual, pode me procurar, eu vou pôr os meus contatos. A gente fala. Olha, para falar no telefone, eu fiquei quase uma hora esperando. Eu falei, o hotel. Não é me difícil. atenderam, ele não resolveu, ele me explicou. Eu fiz exatamente o procedimento. É difícil. Agora eu não tive. Agora, só uma última coisa para terminar, já agradecendo vocês. Eu falei da questão da ética, né? Então, eu não sei se vocês sabem, mas o CNPq ele tem um comitê de ética, uma comissão que avalia a questão das fraudes, tá? Então, por que a gente precisa ter um cuidado ou não, né? Então, mas eu estou enchendo linguiça ou não. Se eu tiver comprovação de tudo, eu não tenho problema, tá? Eu não tenho. O que eu entrevistei na época o coordenador da comissão, e o que eu achei interessante, que eu acho que vale a pena compartilhar com vocês, é o seguinte, ele falou assim, as denúncias, a gente recebe denúncias de pessoas que, sei lá, estão fraudando o Lattes, estão mentindo. Hoje, com
essa validação de dados é mais difícil, mas pode acontecer. E aí ele disse que quem denuncia são os próprios pares. Então a gente pensa que o Lattes, que ninguém olha o Lattes, todo mundo olha o Lattes de todo mundo. Tá? Na minha pesquisa eu chamo o Lattes de panópticon virtual, né? Que é, fazendo a alusão ao Foucault, é todo mundo olhando todo mundo e ninguém sabe quem está olhando quem. Então é feita uma denúncia, essa denúncia ela é acolhida, a instituição que a pessoa está, ela é notificada. Aí o Lattes nesse momento já é feito um backup desse Lattes e aí vão perguntar. Então não adianta depois que pegou apagar tudo, por exemplo. Não adianta. Então já foi feito o backup, vai ser feita uma investigação. Se esse profissional teve qualquer subsídio de alguma agência de fomento, ele vai precisar devolver esse valor, se for constatado a fraude. E se ele não teve, de qualquer forma, a instituição que ele trabalha vai ser notificada. Então, assim, precisamos tomar cuidado para não preencher errado. Claro que não é a ferro e fogo, porque eles vão perguntar para o pesquisador, por que você colocou isso? Por que você colocou aquilo? Você pode dizer, olha, eu não sabia, preenchi errado. Né? Agora, a gente sabe que tem casos que é de má fé. Então, eu acho bacana compartilhar isso porque dá um pouco mais de dignidade, vamos dizer, porque é um trabalho insano que a gente faz. É um trabalho insano, infelizmente não tem outro jeito. A gente espera que o formulário melhore, ele já melhorou, precisa melhorar mais, né? Principalmente essas estabilidades. E eu acho que é legal, se vocês observarem ao logar, que nem eu falei, tem uma barrinha aqui do lado, aqui assim, ó, que ela mostra várias coisas. Uma delas é essa rede, então dá para mostrar com quem vocês estão conectados, e tem o resumo da produção de vocês e tem alguns gráficos. Então é legal, às vezes eu quero mostrar um gráfico da minha produção, vocês podem clicar lá. Eu, de verdade, agradeço, desculpa se a gente não conseguiu avançar mais porque o formulário não ajuda, né? Mas, enfim, acho que a gente passou por todos esses temas, né? Aqui as citações que eu coloquei também automático é o seguinte, tem agora no finalzinho, qualquer pessoa que cite vocês e que apareça no Lattes, ele aparece aqui. Então é legal, nossa, 5 pessoas me citaram, é bem interessante, tá? Algumas diquinhas que eu trouxe só para que vocês obtenham certificados com as informações completas. Então, como eu falei, é muito ruim os certificados que a gente recebe. Então, peçam, fala, olha, eu preciso de uma declaração de horas, eu fui jurado num concurso e não veio. Eu peço, porque senão eu não tenho como comprovar, tá? Os preenchimentos dos dados completos, cruzamento das informações, então, ter atenção, porque eu vou pôr em vários lugares, então, tentar pôr o mesmo padrão. As certificações, a Secretaria da Fazenda, o DOI e o Programa de Pós-Graduação, porque as certificações, digo, pelas validações das plataformas, tá? Outras bases, então, que conversam com o Lattes. O que é interessante, fazer uma revisão periódica, uma atualização, para manter ele bem atualizadinho. O passado é o passado, viu, gente? Então, assim, eu não aconselho mais do que 5 anos vocês forem arrumar o Lattes. Mas de lá para cá, arrumar. Agora, no caso da senhora, professora, eu diria para a senhora incluir. Porque uma coisa é você arrumar. De repente, eu coloquei alguma coisa no lugar errado, mas aquela produção está lá, né? Inclusive, então, porque se você vai prestar um concurso público, você perde isso, né? Eles não vão receber outra coisa. Eu tenho lá um Word meu que está feito. Então, mas veja, num concurso público, a instituição vai ver seu Lattes, tá? Tem uma estrelinha que eu esqueci de falar, que você pode escolher 5 obras mais importantes. Então, pode ser uma obra de 1972, mas que é uma obra importante. Um backup, esse backup que eu falo, eu não sei se vocês sabem, mas vocês podem gerar um arquivo de Word do Lattes. Toda vez que você atualiza o seu Lattes, aqui do lado tem uma janelinha que aparece assim, transformar em texto. E você consegue salvar o Lattes no Word. Então, sempre a sua última versão, você tem ela em Word. Não sai com a foto, mas ela sai completa com tudo que você preencheu. Então, se sumiu alguma coisa, você não precisa ficar caçando no seu certificado. Você já pega dali, já põe.
é interessante, porque infelizmente é o que eu falei, não é confiável, tá? A nova versão eu vou mandar para vocês, acho que o grande campo é esse que eu falei, da ciência e tecnologia, tá? E toda a sua produção vinculada à pesquisa, que foi essa coisa que eu falei para vocês, que eu vou mandar mais detalhado. Bom, aqui estão os meus contatos, o meu ramal é 7113, então se vocês precisarem de qualquer auxílio, a partir de setembro, porque eu estou trabalhando lá no ensino à distância e agora esse mês todo eu vou viajar para acompanhar as visitas do MEC, dos nossos polos. Mas depois do dia 15 de setembro eu estou de volta, mas eu vou estar respondendo e-mail. A gente se fala e eu vou mandar esse material para vocês. Acho que amanhã eu já mando. E aí eu vou, se vocês gostaram, se vocês quiserem, a gente pode fazer outros momentos como esse. Eu não quis fazer esse primeiro momento no laboratório, por quê? Porque eu imaginei que era muita gente e se a gente pegar um currículo para fazer, a gente não chega nessas informações, né? Mas a gente pode pensar em grupinhos menores ao longo do semestre e aí a gente tenta fazer uma atualização juntos, né, que ajude vocês mais pontualmente, tá bom? Só posso agradecer.